Todos os dias, uma formiga chegava cedinho ao escritório e pegava duro no trabalho. A formiga era produtiva e feliz. O gerente maribondo estranhou a formiga trabalhar sem supervisão. Se ela era produtiva sem supervisão, seria ainda mais se fosse supervisionada. E colocou uma barata que preparava belíssimos relatórios e tinha muita experiência como supervisora. A primeira preocupação da barata foi a de padronizar o horário de entrada e saída da formiga. Logo, a barata precisou de uma secretária para ajudar a preparar os relatórios e contratou também uma aranha para organizar os arquivos e controlar as ligações telefônicas. Aí o maribondo, ele ficou encantado com os relatórios da barata e pediu também gráficos com indicadores e análise das tendências que eram mostradas em reuniões. A barata então contratou uma mosca e comprou um computador com impressora colorida. Logo, a formiga produtiva e feliz começou a se lamentar de toda aquela movimentação de papéis e reuniões. O maribondo concluiu que era o momento de criar a função de gestor para a área onde a formiga produtiva e feliz trabalhava. O cargo foi dado a uma cigarra que mandou colocar carpete no seu escritório e comprar uma cadeira especial. A nova gestora cigarra logo precisou de um computador e de uma assistente, a Pulga, a sua assistente na empresa anterior, para poder ajudá-la a preparar um plano estratégico de melhorias e um controle do orçamento para a área onde trabalhava a formiga, que já não cantarolava tanto assim. E cada dia se tornava mais chateada. A cigarra então convenceu o gerente maribondo que era preciso fazer uma pesquisa de clima. Mas o maribondo, ao rever as finanças, se deu conta que a unidade na qual a formiga trabalhava já não rendia como antes e contratou a coruja, uma prestigiada consultora muito famosa, para que fizesse um diagnóstico, da situação. Aí a coruja permaneceu 3 meses nos escritórios e emitiu um volumoso relatório com vários volumes que concluía o seguinte: há muita gente nesta empresa. E adivinha quem o maribondo mandou demitir? A formiga, claro, Porque ela andava muito, entre aspas, desmotivada e aborrecida. Gente, qual a moral dessa história? O que a gente pode aprender? Por exemplo, o gerente, percebendo que o trabalho no setor da formiga era bem sucedido, porque quando ele chegou lá, ela trabalhava linda, feliz, contente. Só que ele, percebendo isso, ele foi tomado pela ganância e pensou apenas em aumentar os ganhos, sem valorizar a funcionária que esteve desde o início se esforçando e dando o seu melhor no trabalho, mesmo sem supervisão. Ela fazia o seu trabalho com excelência. Ele criou diversos processos, o tal gerente, E contratou novos animais, mas se esqueceu do principal. O que é o principal? De cuidar e de investir em quem fez o setor crescer em primeiro lugar, mesmo sem supervisão. A formiga se sentiu desmotivada e inibida com tanta novidade que começou a produzir bem menos e logo foi, entre aspas, descartada, Como se ela fosse o problema. E isso acontece muito na nossa vida, Na nossa vida real. Nós criamos muitos relacionamentos, E desvalorizamos muito aquelas pessoas que estão conosco desde o início. Isso serve numa relação, por exemplo, de marido e mulher. A mulher, quando começou com o marido, eles eram namorados. Ele passou por algum momento difícil, um exemplo, Um momento difícil, E que ela comeu sal grosso do lado dele, se você me entende. No momento do churrasco, quando tinha carne, ela estava lá. Não tinha mais carne, era só o sal grosso, ela estava lá também, do lado dele. E aí, com o tempo passou, ele conseguiu se reerguer novamente. Aí o que ele fez com a esposa? Isso é um exemplo, gente? Ele desvalorizou, ele simplesmente descartou. Ele esqueceu, ele não deu valor ao que ela fez lá atrás,
Nós criamos muitos relacionamentos e desvalorizamos aquelas pessoas que estão conosco desde o início. Pensamos apenas em nosso próprio bem. E assim destruímos muito de nossos melhores relacionamentos, os mesmos que nos fizeram ir em frente na vida. Isso serve também para uma relação de amigos, né? Aquele amigo que estava com você desde o início, te dando força, e aí você, graças a Deus, conseguiu crescer, e aí você simplesmente foi egoísta, descartou esse amigo, porque você já não precisa mais dele até então, né? Na sua cabecinha, e aí você desvalorizou aquela pessoa que estava do teu lado quando você mais precisava. Analise essa parábola de hoje com muita sabedoria. Aí depois você vai ver se existe alguma formiga desmotivada em sua vida, magoada por conta de suas atitudes, porque simplesmente você desvalorizou. Se existir alguma formiga na sua vida, né, que era contente e tudo, e você desvalorizou e ela foi. Porque não, por mais motivado que uma pessoa seja, em algum momento, se ela não vê um reconhecimento, ela vai desmotivar. Isso é normal, Mas, se existe, procure maneiras de melhorar o seu comportamento e valorizar quem realmente contribui para o seu crescimento. Existe alguma formiga, entre aspas, desmotivada na sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua casa, né? Chegue, pense e valorize essa pessoa que tanto te ajudou e que por algum momento da vida você se esqueceu dela e você não deu o real valor que ela merece. Tá certo? Que você pense nisso e que você tenha um excelente final de semana.